Convidando você agora para aquela retrospectiva sobre esta aula que nós abordamos de alotropia, né? E aí nós vimos várias formas alotrópicas, tá certo? Para isso, se você não entendeu na hora da minha exposição teórica, vou, digamos assim, explanar novamente alguns conceitos, algumas propriedades, algumas características das substâncias que representam alótropos. Vamos lá, então, na telinha? Alotropia é um fenômeno que ocorre quando um elemento químico pode existir em diferentes formas físicas. E essas formas físicas são chamadas formas alotrópicas. Então, falou em formas alotrópicas, eu estou no processo de alotropia, nas quais átomos do elemento químico, de um mesmo elemento, ele pode ser arranjados ou rearranjados de maneira diferente. É isso que caracteriza cada um dos seus alótropos, tá? Então, é o mesmo elemento químico, mas quando ele se liga a outro elemento químico de forma diferente, aí você passa a ter, além de formas alotrópicas diferentes, representar também substâncias diferentes, não é isso? Por quê? Porque as variedades alotrópicas podem resultar de duas situações. Uma das situações refere-se à quantidade de átomos presentes nas moléculas. E a outra, a do arranjo da sua estrutura, ou seja, na forma como esses átomos se dispõem geometricamente no espaço. Tá joia? Então, aqui, só para a gente relembrar um pouquinho o que significa alotropia mesmo, né? E as variedades alotrópicas, que apresentam o mesmo elemento químico, diferem entre si quanto ao número de átomos, que nós chamamos atomicidade, tá certo? Que esses átomos formam cada molécula, ou quanto também a diferença entre o número de átomos ou ao arranjo cristalino dos átomos no espaço, tá bom? Então, vocês vendo aqui, olha aí, ó, nós temos carbono grafite, nós temos carbono diamante, não é isso? Enfim, nós temos várias estruturas que representam formas alotrópicas, dependendo da quantidade de átomos que se unem entre si ou das formas como os arranjos cristalinos eles apresentam, não é isso? E vários elementos químicos sofrem alotropia. Os exemplos mais comuns que nós temos são ele. Oxigênio. O oxigênio nós temos O2 e nós temos ozônio. Carbono, nós temos diamante. Carbono, nós temos a grafita. Fósforo. Fósforo negro, fósforo branco e nós temos o fósforo vermelho. E quanto ao enxofre, nós temos o enxofre monoclínico, não é isso? E nós temos o enxofre, olha lá, rômbico, tá bom? Então, oxigênio e ozônio. Carbônio, diamante, carbono, grafita. Fósforo, nós temos fósforo branco, nós temos fósforo vermelho e nós temos fósforo negro. É isso? Enxofre, nós temos enxofre monoclínico e nós temos o enxofre rômbico. Só para você lembrar as variedades de alótropos. Porém, nesta aula, nós abordamos esses 4 elementos químicos que são passivos de formar alótropos. Então, são os principais. Claro, são poucos os elementos químicos da tabela periódica que têm essa facilidade de
trabalharmos, de conhecermos substâncias simples, diferentes, constituindo um mesmo elemento químico nas suas formas alotrópicas, através da alotropia. Beleza? E aí, tudo bem? Partiremos agora para fazer comentários da sua atividade de sala. Então, você resolveu aí algumas questões, não foi verdade? Fizemos a revisão, ok? E vamos partir, então, para o tirando dúvidas da atividade de sala. Fechou? E na atividade de sala, olha a primeira questão. Veja só. O elemento químico fósforo pode ser encontrado na forma de duas substâncias simples. Quais substâncias são? Fósforo branco, que é usado na produção de bombas, de fumaça, e cuja inalação provoca necrose dos ossos, e o fósforo vermelho, que ele é usado na fabricação de fósforo de segurança e se encontra na taja da caixa, quer dizer, ao lado da caixa e não no palito. Já que você viu que o fósforo tem essas duas formas alotrópicas, sobre o fósforo, indique a alternativa correta. Letra A. Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de alotrópicas. B. Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de isotérmicas. C. A diferença entre as duas formas de fósforo reside somente no estado físico. D. O fósforo se apresenta na natureza em duas formas, que são chamadas isobáricas. Ou letra E, dizendo que essas duas formas se apresentam, que a forma apresenta, são isotópicas. Ó, nós não estamos falando de isótopos, nem de isobárica, nem de isotérmica aqui. Qual a alternativa que você acha que pode ser a alternativa correta, meu aluno? Tá bom? Porque eu estou falando de formas alotrópicas do fósforo, onde eu tenho o fósforo vermelho e eu tenho o fósforo branco. Vamos lá, então? Se você acertou, parabéns. Se não acertou, agora se ligue qual seria realmente a resposta correta, tá certo? E essa é a letra A, tá bom? Por que a letra A é correta? Porque o fósforo branco e o vermelho constituem formas alotrópicas, ou seja, são alótropos, tá bom? O que eles têm? Estruturas diferentes, densidades diferentes, propriedades físicas diferentes, ok? Enfim. Letra B, porque o errado. Então, a palavra isotérmica se refere à transformação decorrente em gases a temperatura ambiente, e não nas formas alotrópicas. Letra C, porque é errado. O fósforo vermelho e o branco se diferem pela atomicidade, a quantidade de átomos que eles apresentam, tá bom? Então, PN, P4, enfim. C, errado. As diferentes formas do fósforo não são isobáricas, né? Pois não possuem a mesma massa atômica, ou seja, então, errado. E a letra D? Fósforo branco e vermelho. Isotópica? Errado. Quer dizer, porque isotópica é o termo usado para aqueles que apresentam o mesmo número atômico. Então, somente a letra A aqui caracteriza a resposta certa por serem alótropos. Apesar de o mesmo elemento químico, apresenta estruturas diferentes, tá certo? Mais uma questão, a questão número 2. Ótimo.
Veja o seguinte, a alotropia é um fenômeno relacionado com... Eu acho que essa questão é muito fácil. O aluno em sala de aula, com certeza, ele não errou. Mas, se você não prestou muita atenção às explicações, digamos que possa ter errado. Ótimo. Forma alotrópica é um fenômeno relacionado com substâncias simples, tá bom? Eu sempre falei para você que as substâncias simples são aquelas formadas por átomos do mesmo elemento químico, né? Substâncias iônicas, não. Para que substância iônica? É substâncias compostas, onde você tem átomos de elementos químicos diferentes que doaram ou ganharam elétrons com ligações iônicas, portanto, substância iônica. Então, só em ser iônica tem que ser composta. E nós sabemos que as formas alotrópicas são substâncias simples, não é isso? Compostos binários. Binários quer dizer de elementos químicos diferentes. Também não. Elementos químicos metálicos? Não. Nós estudamos aqui o fósforo, estudamos o carbono, estudamos o enxofre, tá bom? E o oxigênio são ametais, eles são gases, ou aqueles que não são gases, são ametais. E letra E, substâncias orgânicas oxigenadas. Então, olha bem, oxigenadas, mas não quer dizer que é só oxigênio. Você pode ter substâncias que tenham vários tipos, vários átomos de elementos químicos diferentes, como H2O, e você é oxigenado assim, mas você tem hidrogênio. Ácido sulfúrico, H2SO4, tem oxigênio, mas não é oxigênio puro. Ele tem outros elementos químicos na estrutura, tá certo? Por isso que a resposta certa é a resposta A, onde diz que a alotropia envolve apenas substâncias simples, porque ela ocorre com moléculas formadas sempre do mesmo elemento químico e número de elementos químicos diferentes. Então, aquela letra E que dizia substâncias oxigenadas, bom, mas pode ter substâncias compostas que na sua fórmula também tenham outros elementos químicos. Então, ali você não poderia... Com certeza, alguém pode ter marcado, porque falou substância oxigenada, mas não é isso. Substância simples, mas desde que seja, no caso, o oxigênio, tá bom? Aí, agora, vamos se ligar do Enem. Olha lá, então, o enunciado desta questão, tá bom? O Brasil, essa questão de 2014, hein? Ela foi publicada e foi divulgada, elaborada em 2014. Por isso que vejo o enunciado. Brasil terá mina primária de diamantes. Embora não apareça entre os grandes fornecedores mundiais de diamantes. O Brasil pode voltar em breve ao Clube dos Exportadores da Gema. O Brasil foi o maior produtor mundial de diamante durante 150 anos, mas perdeu a posição em 1866, com a descoberta das minas primárias de diamante na África do Sul. Então, esse enunciado é de 2014, que diz o seguinte: em 2015, será feita a primeira operação de lavra na rocha primária no município de Braúnas, na Bahia, controlada por uma empresa canadense. Seguindo, sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que, olha só, hein? 1. A grafite e o diamante são duas formas alotrópicas do carbono. E aí, o que você acha, hein? Vamos para 2. Então, nós vimos que sim, não é? Carbono e grafita e diamante constituem as formas do carbono. 2. A cristalização é um processo de separação e purificação de misturas homogêneas sem que ocorra mudança de estado físico? Claro que não. Você viu lá, por exemplo, a gente vendo a água do mar, né, nas mudanças de estado físico,
e o sal vem dissolvido na água. Então, quando a água é retida em compartimentos, a água vai embora e os cristais ficam. Então, veja só, existe mudança de estado físico, sim, não é verdade? Então, sem que ocorra mudança de estado físico, não. Isso aí não caracteriza. 4. Em uma mistura homogênea mantida sob temperatura e pressão constante, observam-se fases distintas. Vamos ver lá, então? Na 8, decantação, filtração. Até porque na 4, olha aí, está dizendo o quê? Misturas homogêneas mantidas sob temperatura. Fases distintas? Então, nem sempre, não vai acontecer. 8. Decantação, filtração e flotação. São processos de separação de misturas heterogêneas, nos quais não é necessária nenhuma transformação física. Ok? Então, veja aí que isso aí tem a ver com o que nós vimos lá nas técnicas de separação, né? 16. Quando uma substância pura muda de estado físico a pressão constante, a temperatura varia com o tempo enquanto a mudança se processa. E 32. A grafite e o diamante possuem a mesma composição química. Qual que vocês acham, aí, meu caro aluno, que deve ter a resposta verdadeiramente correta? Vamos aqui nos comentários, porque nós sabemos que as alternativas corretas aqui foram a alternativa 1, a alternativa 8 e a 32. Como assim? É que a 1 é verdadeira, porque vocês viram, olha, a grafite e o diamante são duas formas alotrópicas do carbono. Quer dizer, todos são carbono, porém com estruturas diferentes, com propriedade de densidade diferente, temperatura de fusão e ebulição diferente, né? A 8, a decantação, filtração e flotação são processos de separação de misturas, quer dizer, heterogêneas, onde não é necessário nenhuma transformação física. Continua sendo as matérias de sempre, né? 32. Grafite e diamante possuem a mesma composição química? Claro, tudo é constituído de carbono. A única coisa que muda aí são apenas as estruturas, tá certo? E aí, você somando o total de correta, qual é a somatória mesmo? Você somando 1 mais 8, 9, com 32, somatória é 41. Então, só para você ver que as alternativas corretas foram a 1, 8 e 32, e aquelas que não foram corretas, 4 e 16, tá bom? Essa aula, meu caro aluno, esperamos que você, não esqueça, porque trouxemos para vocês uma variedade de exemplos justificando porque existem as formas alotrópicas. Então, entre elas, nós citamos as formas do carbono, grafita e diamante. Citamos a forma do oxigênio, O2 e ozônio. A do fósforo, negro, branco e vermelho. E a do enxofre, rômbico e monoclínico. Quer dizer, apesar do mesmo elemento químico, os átomos, quando se unem, apresentam estruturas diferentes, caracterizando substâncias diferentes, como o ozônio, que está lá na estratosfera, o oxigênio está na atmosfera. O diamante e a grafite, né? Diamante muito rígido, muito dura. E, porém, a grafite, maleável, jamais mole, né? Digamos assim. E nós temos lá o quê? O enxofre rômbico, o monoclínico e os fósforos vermelho e branco, ambos apresentando entre si propriedades diferentes, como densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Valeu? Esperando ter contribuído nessa aula para o seu aprendizado, ok? Parabéns a todos que participaram da aula e agradeço intensamente a participação do nosso professor presencial,
que com certeza está envolvendo aí, ó, garantindo uma boa atenção dos seus alunos para com a nossa exposição do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!